E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Começando aqui a tão esperada live. Já já chamando a nossa querida Xuxa Meneghel para aquele papo, hein? Pessoal chegando e chegando com tudo. Que legal poder contar com vocês. Boa noite a todos de qualquer parte do Brasil e do mundo. Muito bom poder desfrutar da companhia de vocês durante esta live. Então, opa, a Xuxa já está no pedaço, pessoal. Deixa eu chamá-la aqui. Cadê? Deixa eu ver como é que a gente faz. Ô, Xuxa, eu sou meio meio perdido nessas coisas, mas eu vou achar rapidinho. Eu acho que eu vou precisar da ajuda aqui da minha esposa. Cadê? Vamos achar aqui. Ah, tô perdidinho. Ah, agora sim. Agora sim, pera só um minutinho. Oi, pastor. Oi! Ô, Xuxa, que bom! Como é que você tá? Tô bem. Como é que tá Bem tudo aí? cansada, bem cansadinha também, não? Não, tá tudo certo. Eu imagino como é que tá seu ritmo nesses dias aí. Ah, Aliás, tô. obrigado, Xuxa, obrigado porque eu sei que consegui aí um espaçozinho na sua agenda tão apertada, só com muito amor mesmo. Obrigado. Ah, imagina, obrigada. Obrigada pelo convite. E eu tava já estamos nos devendo um encontro pessoalmente, né? Já faz tempo que a gente está marcando de se conhecer pessoalmente. A gente parece que eu já te conheço tanto. Tu já conheceu o Ju, já foi lá na peça de teatro dele e tudo. A gente já se fala tanto. Cada vez que eu preciso de alguma coisa, eu te mando, desabafo contigo também as coisas que eu não gosto, eu não curto. E a gente não nos conhece pessoalmente. Tenho uma admiração muito grande por ti, tá? Ah, obrigado, Chu, obrigado mesmo. A Já acompanhei recíproca teu é casamento, verdadeira. acompanhei tudo, já tô íntima sem ser íntima. Mas eu espero que esse dia chegue logo para a gente estar juntos. E enquanto não chega, a gente vai, né, estreitando os laços aqui através desse mundo virtual que nos proporciona encontros inusitados. Pastor, antes disso, Então, deixa eu mandar um beijo para todo sim, mundo, que tá todo mundo que entrou aqui, ó, já está me mandando muitos beijos, mandando carinho para mim. Ó, são mais de 3.427 pessoas. Obrigada, gente. Um beijo bem carinhoso para todos vocês. Um beijo bem carinhoso. Obrigada pelo carinho. Vocês toda hora ficam boa noite. Xuxa, te amo. Olha, obrigada, obrigada. Obrigada de coração, tá? Não sei se vai dar para a gente ler tudo, né? A vontade é de ler todos, né? verdade. E Xuxa, cá entre nós, os seus fã-clubes são assim um espetáculo à parte. Eu estou embasbacado com o carinho que esse povo tem por você. Carinho e Hoje, o respeito. dia inteiro, eu recebi mensagens. Desde as primeiras horas do dia, e todos os fã-clubes, e mandando um recado para você, 1 milhão de beijos para você, Não, eles mandando me áudios. ajudam, me protegem, me cuidam. Nossa, Eu vi gente emocionada, chorando. Diz a Xuxa que eu a amo muito. Eu achei isso de uma beleza. é, Parabéns, cara, eles parabéns. são lindos, lindos, lindos. Comigo a minha mãe sempre fala que carinho a gente não agradece, né? Sempre me falou que carinho a gente não agradece, mas eu agradeço a eles sempre que eu posso, porque não é só carinho, é um amor, carinho, respeito, admiração. Eles têm um cuidado muito especial. Quando eu falo para eles que eu vou fazer alguma coisa, eles falam, pode deixar que a gente vai estar perto de você. Eles me protegem, me mandam energia boa, como agora eles estão aí comigo me mandando essa energia boa. Então vamos Que legal. conversar, Então, vai, Hermes, vamos falar. deixa eu só aproveitar, deixa para mandar um beijão para tia Leda, que é uma figura assim Dona Leda, extraordinária. beijo, Dona Leda. É, para o Fábio Matheus, do portal Xuxa Rainha do Coração, para o Paulo Meirelles, que me mandou assim, um depoimento lindíssimo, E tu vai contando esquecer de falar o da nome de sua algum que eles vão superação. ficar chateados contigo. É,
Lucas José e do Vini, do Xuxa Amor Maior. Se eu esqueci alguém, por favor, me perdoe. Com Xuxa, certeza você esqueceu. com certeza. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, que não quer calar. Ah, Qual é o teu Led. segredo, Xuxa, para manter esse astral? E Hermes, olha só, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito de bem com a vida, mas também quando me tiram do sério, cara, nem eu gosto de me reconhecer como eu fico assim, sabe? E eu sou tem inventado essa coisa de Xuxa Sincerona, que eu falo as coisas na lata tal, mas o meu astral eu acho que deve ser porque sei lá, eu sempre tento pelo menos estar sempre em volta de pessoas que gostam de mim, sabe? Como eu falei, desde do meu público em geral, você já me conhece, mas eu fico com bichos perto de mim. Eu acho que o fato também de eu nunca ter bebido, nunca ter fumado, eu acho que eu sei o que eu sou o tempo todo, sabe? Eu me conheço o tempo todo, eu nunca saio do prumo disso daí, a não ser quando me tiram do prumo por alguma coisa muito ruim que falam, que fazem, ou que fizeram na minha frente. Aí nem eu me conheço, ainda não sei quem eu sou, mas até então, essas coisas todas, eu me reconheço cada vez que eu faço alguma coisa, ou que eu vejo alguma coisa, eu já sei qual vai ser minha atitude. E quando eu erro, que é que é horrível para quem é ariana errar, né? Não gosto de errar, não gosto, digo sempre que eu me equivoco, não erro, mas quando eu erro, eu, eu realmente, que a coisa que me dói é pedir desculpa, e quando eu peço desculpa, parece que eu consigo lavar minha alma, eu consigo voltar de novo ao equilíbrio. Então, eu acho que quando a gente está aqui nessa vida para aprender, toda hora tu está me ensinando, tu escreve cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, que delícia te ler, que delícia aprender, que delícia isso tudo. Às vezes eu estou meio chateada com tudo que está acontecendo, com o nosso governo, com as coisas que a gente vê, a podridão das pessoas, que eu já ouvi você falando, elas sempre foram assim, mas agora elas estão mais. E aí eu leio as coisas que você escreve e falo, nossa, ele falou tudo que eu queria falar, mas de uma maneira tão legal, tão boa, tão suave, tão sem sair, sabe, da linha certa. Então, primeiro eu quero te dar meus parabéns por você conseguir fazer Obrigado. com que a gente também se coloque nos eixos, sabe? Com as suas palavras, sempre com palavra de, sabe? A Bíblia na tua boca não fica pesada. Eu não, eu fiz o primeiro catecismo, eu sou católica, mas a minha mãe se foi evangélica, morreu evangélica, minha filha é evangélica, meu genro é evangélico, tenho muitos amigos e amigas que também são evangélicos, e eu não consigo entender muito as coisas da Bíblia, eu não consigo, eu me pergunto, tanto é quando eu fiz o catecismo, eu perguntava coisas e a freira me mandou quase eu ir embora, entendeu? Porque eu perguntava, tipo, Adão e Eva é branco, como é que nasceu um preto? Então, como é que acontecia isso? Como é que aconteceu? E vem cá, se só era Adão e Eva, como é que... E aí os irmãos tinham relação entre eles, o pai e filho, mãe e filha, para depois continuar, se só tinham eles. E aí eu começava a perguntar e ela não sabia responder, e me mandou embora com um bilhetinho para minha mãe para dizer que eu precisava fazer o catecismo e não fazer muita pergunta, porque eu tenho coisas da Bíblia naquela época, eu mesmo lendo a Bíblia não entendi, imagina hoje, mesmo com mais discernimento, eu leio coisas, eu faço uma interpretação completamente diferente do que talvez seja, e você tem ensinado a gente de uma maneira tão clara, tão suave, tu explica o evangelho, você explica a palavra de Deus, dizendo, ele não disse isso, ele falou isso, ele não quis dizer isso, vocês estão entendendo isso, é tão bom, Hermes, é tão bom, é tão bom. Então, eu quero agradecer. Tem o nome de tanta gente que eu acho que deveria estar querendo falar isso para você. Que delícia, viu? Obrigado, Xuxa. Eu fico, assim, sem palavras. A gente está vivendo num clima tão permeado de ódio, tanta violência, sabe? As pessoas estão com os nervos à flor da pele. E, às vezes, eu tenho a impressão de que ninguém entendeu o que Jesus quis dizer. Não é possível. Ou estão lendo outra Bíblia, ou estão lendo a mesma Bíblia, mas com lentes diferentes. Porque você vai encontrar na Bíblia de tudo, sabe? Você pode pensar versículos bíblicos, passagens bíblicas, para justificar a homofobia, para justificar até genocídio, para justificar muita coisa errada.
Mas quando você vai a Jesus, sabe, quando você toma Jesus como filtro de tudo, sua perspectiva muda. Porque Jesus nos propõe uma espiritualidade humanizante, sabe? Não é aquela espiritualidade arrogante que empurra nada goela dentro de ninguém. É algo com tanto carinho, com tanto amor. É muito difícil para mim, Xuxa, ver o que estão fazendo com Jesus, sabe? Como é que Eu tomaram a fico imagem de Jesus imaginando. e Eu já fico transformaram revoltada, nisso. né? Eu que não entendo nada disso, não vivo disso, fico revoltada. Imagina você que entende, que sabe e que vive isso, vê as pessoas falando em nome de Deus. Eu vi agora uma imagem ungindo armas, né? E dizendo que é para proteger, para a gente se proteger. Que proteção é essa? Cadê o não matarás, né? E cadê. Uhum. Meu Deus, eu fico pensando. E falam tanto em nome de Deus e estão levantando essas bandeiras de família tradicional, e em nome da família tradicional, que diz que foi Jesus que falou que tinha que ser assim, tanta gente morrendo, LGBTQIA+, que você tem falado com tanto carinho dessa tribo, que você fala com tanto carinho dessas pessoas, e as pessoas tratam como pecado, como pecadores, como que vai para o inferno, e berração, e nossa, tanta coisa. Ô, Chu, quando foi que você começou a comprar essa briga dos LGBTQIA+. O que te fez se envolver nessa luta? Eu acho que foi aos poucos lá no programa, quando o show da Xuxa, depois Planeta, quando eu comecei a ver que todos nós temos as nossas diferenças, todos nós somos diferentes e ao mesmo tempo somos iguais aos olhos de Deus, né? E eu via que as pessoas discriminavam. E aí, assim era com as crianças que tinham algum tipo de uma deficiência física ou mental e também não tinha espaço, ou assim era com a minoria LGBTQIA+, que na época era só LGBT, né? E assim era também com negros, assim era também com... E assim eu comecei a ver que se eu podia dar voz para as pessoas que estavam sufocadas, obviamente de uma maneira diferente, porque eu nem sabia que existia essa palavra de inclusão, eu nem sabia que existia tantas palavras que hoje a gente sabe, tanta maneira de ferir e até matar as pessoas com a discriminação e preconceito, né? Tão enraizado no na nossa sociedade, na cultura, nos costumes das pessoas. E aí eu comecei a entender tanta coisa. Primeiro eu ficava muito sem entender muita coisa, né? Como é que as pessoas podem não gostar da outra, ou pela religião, pela cor da pele, ou por quanto tem no banco. Aí depois eu comecei a ver eu usava a palavra pela escolha, e não é escolha, assim, pela condição sexual, e aí eu comecei a aprender e ver que a gente nasce com todas essas diferenças e aos olhos de Deus somos todos filhos dele mesmo, e não tem como. Eu via minha mãe falando assim, com 5 filhos, eu dizia: mãe, a senhora me ama mais, né? Porque eu sou a caçula. Ela dizia: não, meu amor, eu amo todos igual. Eu tenho certeza que Deus deve olhar aqui para baixo e ver todo mundo com suas diferenças e dizer: eu amo vocês igual, sabe? E eu vejo as pessoas aqui embaixo julgando, botando o dedo na cara dos outros, dizendo: não, você não é amado, você não é filho de Deus, não, você é coisa do diabo, não, você é isso, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Como é que podem usar e dizer que ainda está na Bíblia escrito isso? E eu que tento conversar com pessoas estudiosas como você e outras pessoas, meu genro agora que sabe da, 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 da Bíblia e é um leitor assíduo, e falo para ele: onde está escrito isso? Onde está escrito essas coisas? E ele disse: não, é a interpretação de cada um. Claro que, mais ou menos ele fala isso, que se você quiser achar, você vai achar tudo. Você vai achar machismo, você vai achar homofobia, você vai achar tudo se você quiser, mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus não tem isso, né? Não tem como ter isso. Se a gente levanta a bandeira que Deus é amor, Uhum. não pode ter preconceito, não pode ter discriminação, não pode ter Verdade. isso. E se você tirar o amor do cristianismo, não sobra nada, Xuxa. Nada. A melhor definição de Deus está lá na primeira epístola de São João.
Deus é amor. Só que tem uma turma que gosta de fazer acréscimos. Então, Deus é amor, mas... Não, não tem mas. Deus é amor e ponto. Mas Deus também é justiça. Sim, mas a justiça de Deus decorre do amor. É por ele nos amar é que ele é justo. É por ele nos amar que ele se importa com as minorias, com aqueles que mais sofrem. Agora, quando a gente compra essa briga pelas minorias, né? Você citou aí os negros, tem os deficientes, tem os índios, tem os LGBTQIA+, quer dizer, os imigrantes. Acaba que sobra para nós. Sobra para nós da seguinte maneira. Primeiro, que alguns vão dizer que não é nosso lugar de fala. Eu não sei se você já ouviu isso. Dizer, Xuxa, você é branca, privilegiada, uma apresentadora reconhecida mundialmente e tal. Por que você vai ficar comprando essas brigas que não são suas? Não é o seu lugar de fala? Eu ouço isso o tempo todo. Essa semana eu estava conversando com uma amiga que é antropóloga e ela me disse algo que me ajudou muito a entender isso. Porque às vezes eu quero falar algo e fico, será que eles vão entender e tal? Porque a gente acaba apanhando muito nas redes, né? Você sofre o tempo todo na mão dos haters, eu também sofro um pouquinho. E ela me disse algo que me chamou a atenção. Ela começou a fazer um trabalho com a população trans. Ela também é oriunda do contexto de igreja evangélica. Mas como antropóloga, ela começou a pesquisar, e ela ia para as ruas, mas ela não abordava, apenas observava. Até que um dia, ela resolveu se aproximar e perguntou a uma trans negra de quase 2 metros de altura, por que você está nas ruas? E ela respondeu, porque você daria emprego a alguém como eu? E ela levou um choque com aquilo. E aquilo fez ela reformular muita coisa. E ela abriu uma empresa para inserir essas pessoas trans no mercado de trabalho. Olha que coisa fascinante. Aí ela saiu da igreja que ela estava, foi procurar uma igreja onde ela encontrasse assim, um evangelho mais leve, né? Sem esses fundamentalismos. E ela me contou que o pastor dela se apresenta, né, como alguém progressista em termos de economia, de política, mas conservador nos costumes. E ele disse, geralmente os pastores que defendem a causa gay é porque são gays. Eu não conheço nenhum que não seja. E ela disse, espera aí, eu conheço um que não é gay e que defende a causa LGBTQIA+. Pelo menos um eu conheço. E citou meu nome e o pastor disse que me conhecia. Então, quando ela me contou isso, eu pensei, peraí, eu posso não ter o lugar de fala por não ser homossexual, mas eu posso ser um megafone para eles. Sabe? Eu posso usar a influência que eu tenho, que é pequena, relativamente pequena, mas para chamar a atenção para o sofrimento desse povo. E é o que você, Xuxa, tem feito brilhantemente. Obrigada, Hermes, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo quando eles falam que a gente não tem lugar de fala, é porque a gente nunca vai entender o que eles passaram. Sim, sim. É óbvio que quando a gente fala de dor, a gente não chega nem perto da dor que realmente os negros viveram, passaram, estão vivendo. LGBTQIA+, passaram, estão passando. Então, quando eles falam assim, não tem a fala, é porque você não tem a dor, você não tem a vivência deles nisso daí. Mas você não precisa ser contra o racismo se você é branco. Você, óbvio, você é contra o racismo sendo branco e você tem a sua fala de ser contra o racismo, ser contra a violência ou discriminação, o preconceito, a homofobia, mesmo não sendo uma das letrinhas. Você pode ser. Agora, você ter a fala de levantar a bandeira, é o que eles querem dizer que a bandeira não nos pertence. Mas, na realidade, eu acho assim, você, a gente não quer a bandeira para a gente não quer apenas ver ou ouvir certas coisas que estão erradas. Eu posso falar isso em nome de muita gente perto de mim que também tem o mesmo pensamento, mas também entende que a gente não tem esse momento de fala, ou seja, a gente não pode se apropriar no momento que eles estão gritando, pedindo socorro. Mas quando eles pedem socorro e alguém quer ajudar, como nós, eles também têm que ver que a gente leva essa bagagem, essa coisa que também está sufocando a gente, que a gente também quer botar para fora.
mas eu entendo plenamente o que eles querem dizer, concordo plenamente com eles, mas também gostaria de dizer que é necessário também que a gente fique, né, perto, ou fique com eles, fique do lado deles. Mais uma vez eu vou falar da minha filha, que foi criada, acostumada com conviver com tudo e com todos, e hoje ela, sendo evangélica, ela já ouve tanta coisa truncada, e ela chega para mim e ela fala assim: mãe, a coisa mais bacana que tu me ensinou é que a palavra de Deus, ou Jesus, ou como tá no amor. Então, acho que quando a gente levanta realmente a palavra do amor, a gente está perto dele, ponto final, entendeu? E eu tenho visto muita coisa errada, ouvido muita coisa errada, e gostaria muito de te fazer essa pergunta. Ai, caramba, Opa! bati aqui. Eu gostaria de te fazer essa pergunta: como é que você, sendo pastor, como é que você convive com isso, sabendo que a coisa mais violenta está vindo dos religiosos, né? São eles que estão, alguns deles, a gente não pode dizer os religiosos, alguns religiosos estão instigando as pessoas a matarem as outras, a baterem nas outras, a dizer que elas não prestam, que elas não... Ou seja, como é que você convive com isso? Porque você sai na rua, além de não ter a cor ou não ser uma das letrinhas, ainda você leva na sua testa que você é um pastor. Como é que você faz para conviver com isso tudo? Xuxa, eu confesso para você que não é fácil. Não é fácil. Eu transitei nos bastidores de rádios evangélicas, de canais de televisão evangélicos, eu participei de muitos debates, eu tive alguns pegas para capar com Silas Malafaia, com Feliciano, com essa boa parte dessa turma. Então eu conheço as vísceras. E chegou um E o que eles momento em que... falam? Quando você fala com eles, o que eles falam? chegou um momento que as portas se fecharam para mim, porque eu passei a ser um corpo estranho. Esse cara fala umas coisas estranhas, sabe? Uma vez eu participando de um debate, eu defendi o direito que a prostituta tem de ser reconhecida. E isso foi, sabe, um escândalo. Só que nessa mesma emissora, me convidaram para fazer um programa uma vez, e uma moça me liga e diz: pastor, eu estou no parapeito aqui do meu edifício em Copacabana, estou grávida e vou pular. Isso ao vivo. Eu disse: não, 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 você não vai fazer isso, espera aí, me conta o que está acontecendo. E ela me disse que foi criada na igreja, que um dia foi encontrada por um olheiro, que foi convidada para ser para ir para a Europa, para fazer moda e tal, e acabou entrando por tal do Book Rosa, e aquela história toda que a gente já conhece. E que agora ela estava fazendo pornô, segundo ela, se engravidou sem saber de quem ela se engravidou e já não estava suportando mais, apesar de estar ganhando muito dinheiro, e, portanto, estava decidida a se matar. Nessa mesma emissora, eu gastei meia hora ao vivo para dissuadi-la de tirar a própria vida, até que ela caiu de joelhos chorando, dizendo que havia desistido de se matar. Essa emissora me botou para fora, porque disse: esse cara não é dos nossos, porque ele é contra a família tradicional, eles logo te rotulam, né? Porque ele está vindo aí com esse papo de que as prostitutas devem ser olhadas com carinho, que os homossexuais devem ser acolhidos. As portas se fecharam para mim. Eu tive um pega para capar com o Marco Feliciano, que até viralizou nas redes, porque ele veio com aquela história de que os negros eram amaldiçoados, a África era amaldiçoada. E eu disse: espera aí, vamos entender isso. Você não acha que a maldição da África são os brancos que chegaram lá, levaram as pessoas como escravas, saquearam populações inteiras? Não é a maldição de Deus, é a maldição que nós impusemos a eles. E eu ainda perguntei: você não acha errado a gente demonizar a cultura negra? Por exemplo, a gente vai ao cinema assistir Thor. Quem é Thor dentro da mitologia nórdica? É um deus. Um deus cujo pai, Odin, pedia sacrifícios humanos. Você levaria seus filhos para assistir a um filme falando sobre Ogum? Por quê? Porque é uma entidade cultuada dentro de cultos de matriz africana. Então, isso
causou um mal-estar tão grande naquele programa, porque ele ficou numa saia justa. Ele não soube responder. Pronto, não me convidaram mais. Então, por isso que eu parti para as redes sociais. Eu acho assim, ninguém está sabendo responder. Eu acho que quando a gente fala com qualquer pessoa que aprova o que está acontecendo tudo aí, a gente fica sem resposta, porque eu falo assim, vem cá, é certo a pessoa dizer coisas machistas e você dizer o que para essa pessoa? Não, mas está fora do contexto. É sério você aplaudir uma pessoa que fala mal sobre o gênero da outra, dizendo que, sei lá, que se tivesse um filho gay, preferia que fosse um drogado, você acha certo? Não, não, mas está fora do contexto. Tudo eles falam que está fora do contexto, tudo que não é bem assim, tudo que... Eu queria muito entender a cabeça dessas pessoas. Elas estão ouvindo, estão vendo as coisas e ainda estão acreditando naquilo que eu não sei o que é, porque elas não estão vendo a mesma coisa que eu, elas não estão ouvindo a mesma coisa que eu não consigo entender como é que as pessoas ainda batem palma para essas pessoas tão preconceituosas e que ainda levantam em nome de Deus, ainda fala, não, mas Deus quer isso, Deus não quer que vocês acreditem que Deus é amor, Deus é uma arminha na mão, Deus é contra o ser humano porque sabe, porque a gente nasce, está provado cientificamente que você pode nascer homem, mulher e o terceiro gênero. Existe isso cientificamente provado. A gente até poderia falar aqui por horas e eu te provar que existe isso. Mas eles acreditam que não. E essa tal de família tradicional, que eu não entendo o que é tradicional para eles, entendeu? O que é? Tradicional é botar uma Bíblia embaixo do braço e ficar botando o dedo na cara dos outros, isso é ser tradicional. Eu nunca quero ser uma família tradicional mesmo. E tem tanta gente que levanta a bandeira dizendo que a família é tradicional, homem e mulher, casado com um homem e uma mulher, e fazem um punhado de coisa errada por aí, né, por debaixo dos panos, e a gente tem que engolir essas pessoas. Eu já não engulo mais. Então, esse meu lado aí é bem ruim. Eu me afasto dessas pessoas e quero essas pessoas bem longe de mim. Eu vejo alguns fãs que chegam aqui assim e falam, eu sou, sei lá, eu sou gay, mas eu sou a favor disso e daquilo. Eu falo, então você não é nem meu fã, você não é uma pessoa confiável, então sai de perto de mim. Eu já estou nesse ponto de... Porque em algum momento tem que cair a ficha dessas pessoas, que não é possível as pessoas serem a favor da tortura, serem a favor do que está existindo aí, que tá tão perto de ser uma coisa meio Hitler, sabe? E tudo bem, acha que está tudo certo. Eu não sei para que lado que as pessoas estão vendo, porque o que está na frente da gente é o que a gente está vendo. Entendeu? E aí, quando você ouve o jornal, eles falam, não, mas o jornal está mentindo. Aí, quando você ouve o negócio, não, mas o que você ouviu está fora de contexto. Não, mas isso daí falou, mas não quis falar bem isso. Foi só a força de expressão. Então, eu não consigo entender. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu não estou. Eu queria muito... às vezes eu vejo você politicamente colocando de uma maneira bacana, tal, mas eu estou cada vez mais assustada com a cabeça das pessoas que ficam atrás de um púlpito levantando em nome de Deus e falando um monte de asneira. Fico assustada com as pessoas que são governantes e governam, tanto estadual ou não e tal, e levantam uma bandeira e umas coisas que para mim é tão fora do normal e as pessoas acham que está tudo bem. Eu não estou conseguindo entender esse mundo, não. Quando você falou assim que a gente vai fazer a live, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que me acalmar para não falar bobeira, porque eu ouço tanta idiotice, tanta bobeira, e que eu falo, caramba, parece que as pessoas não estão vivendo no mesmo mundo que a gente está vivendo. Elas parecem que estão entorpecidas, sabe? Assim, já viu o filme de zumbi? É o que eu estou vendo hoje no mundo. Parece que todo mundo está virando zumbi. As pessoas estão perdendo noção. O que aconteceu, por exemplo, naquela festa de aniversário recentemente. Meu Deus, Nossa. O Brasil virou sabe, um barril de pólvora. E, sinceramente, Xuxa, eu temo pelo futuro. Eu temo pelo futuro. Onde é que nós vamos parar? E o pior é que quando a gente se coloca contra isso, a gente é taxado de comunista, petista, lulista. Quer dizer, a coisa está tão polarizada que você ser contra um é ser automaticamente garoto propaganda de outro.
a vida para além dessa polarização. Quer dizer, basta ter bom senso. Eu já coloquei no meu coração um propósito. Eu não uso o nosso púlpito para fazer política. Eu não fecho com candidato nenhum. E olha que eu sou muito assediado. Já me ofereceram mundos e fundos. Eu digo, não. Não é correto usar o púlpito da igreja para pedir votos para ninguém. Quem quiser votos, da porta para fora. Na igreja, não. Eu não tenho das pessoas, dos fiéis, uma procuração para pensar por eles, sabe? Para decidir por eles. O meu papel, enquanto líder espiritual, é estimular a autonomia das pessoas, estimular o pensamento crítico, fazê-las pensar por si, e não serem massa de manobra na mão dessa gente inescrupulosa que usa o nome de Deus em vão. Usa o nome de Deus para propagar ódio. É muito triste o que a gente está vendo. E a tendência, infelizmente, é piorar. O que me dá esperança, Xuxa, é que há um remanescente, sabe? Há uma turma que não se vendeu. E eu conheço muitos. Sabe, gente que não se rendeu a esse discurso odioso e que está pagando um preço caro por isso. O padre Lancelotti, vamos falar, o senhor que conhece que figura, ele tudo. Sim. Deu uma congelada, Xuxa. Mas vai voltar. Enquanto não volta, obrigado aí você que está aí do outro lado, pela sua audiência, pela sua companhia. Muito bom tê-los aqui. E quem puder, nos segue no Instagram, tá bom? Opa! Então vamos chamá-la de volta aqui. O papo tá bom, hein? Eu sempre esqueço como é que eu fiz. Ok, achei. Saiam daí não, pessoal. Opa, voltou. Eu estou morando no mato aqui. Mas então, o que você estava dizendo? Não, do padre Lancelotti. Quando eu falei padre Lancelotti, puf, caiu. Eu falei, eita. O padre Lancelotti é uma pessoa que faz tanto bem as histórias, tudo. Eu sei que o senhor conhece bem ele e tal. E, sabe, abraça todo mundo, abraça evangélico, abraça espírita, e pessoas na rua, e LGBTQIA+, e prostitutas, tudo. E ele tá sofrendo represália de tanta gente. Eu tenho medo. A gente está falando de medo, eu tenho medo pela vida dele, eu tenho medo mesmo, sabe? Tenho muita pena das pessoas que concordam com o lado ruim perto dele. Se ele só faz o bem, só quer o bem, né? Quer dizer, as pessoas acham que está certo, que ele tem que se calar, que ele não pode falar, não pode fazer isso. É muito desagradável tudo isso que a gente está vivendo. Eu também não vou levantar bandeira de político nenhum, sou contra a política, não adianta. As pessoas falam, Xuxa tá chateado por causa da Lei Rouanet, que não veio. Graças a Deus, eu me lembro de alguma... Deu uma congelada de novo, Chu. Vamos ver se volta, ou então eu chamo novamente. Aguenta aí, pessoal. O papo tá bom. Talvez seja melhor retomarmos. Opa, a gente chama aqui rapidinho. Tô pegando já a... Deixa eu ver aqui. Quem não segue a gente aí. Já mandei aqui o convite, Tatiana. Eu gosto de estar pesado, estão derrubando a gente toda hora, não estão querendo que a gente fale. Galera, fica aqui com a gente, manda energia boa, que o povo está querendo derrubar a gente. Não estão gostando do nosso papo, Hermes. Você viu que eu perdi meu Instagram, né? Aliás, eu quero te agradecer. Fiquei tão chateada com aquilo, nossa.
Senti a Quero dor te contigo ali. agradecer aí, porque a sua equipe foi que me ajudou a recuperar o Instagram. Isso não é segredo, porque foi uma luta. Obrigado, Xuxa. A Você e a galera sua do Insta, equipe. não, a galera do Insta também está sempre comigo, mas agora estão querendo derrubar a gente, não estão deixando a gente falar do padre, bum, falando de política, bum, derruba, e a gente só está falando sobre essas coisas que não estão deixando a gente falar, não, galera, fica com a gente, segura aí, manda energia boa. Ô, Xuxa, deixa eu te fazer uma pergunta fora desse campo, tá? É, bem particular. O cara lá de cima te deu tudo o que você pediu? Tudo e mais um pouco. As pessoas falam que eu não devia falar assim, um cara lá de cima, mas é porque eu era muito criança e eu ficava conversando com Deus toda noite, não era de vez em quando. Lá em Beto Ribeiro eu olhava assim na janelinha, na janela que tinha, era uma janela de madeira, que assim, vidro, 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 então parecia que tinha uma cruz. Eu ficava olhando para aquilo ali, a gente não tinha ar-condicionado, nem ventilador, nem nada, e eu ficava falando e pedia desde passarinho, boas notas, sei lá, coisa boba de criança, sabe? Coisa. Ah, que as férias, que eu tirasse nota legal, que a minha professora falasse legal com. Coisa boba. Mas era assim, rápido, o negócio não é que demorava, não, sabe? E aí eu agradeci, aí eu comecei a falar, poxa, cara, tô tão feliz porque aconteceu isso, e começava a falar com ele, conversando como se eu estivesse falando realmente no telefone. Então foi esse cara para lá, e cara para cá, e pô, cara, obrigada, valeu, nossa, não sei o que. E comecei a falar assim, as pessoas diziam, nossa, quem te deu esse passarinho? Eu falei, o cara lá em cima, eu pedi para ele, ele me deu. Aí comecei a falar assim, as pessoas diziam, não, ela não fala em nome de Deus, ela não fala Jesus, ela não fala Deus, ela fala o cara. Cara, eu falo Deus, cara, eu falo Jesus, cara, eu falo, ainda mais eu era muito criança e falava desse jeito e levei isso ainda mais para minha adolescência, quando me perguntaram, você gostaria de fazer uma música, que foi Marcos Túlio e Paulo Massado, o que você gostaria de falar? Eu falei, pô, tudo que você tem que você quer pedir, você tem que pedir com o coração, porque o cara lá em cima te dá tudo, e ele botou o cara lá de cima, te dá tudo, e aí virou essa coisa que acabou algumas pessoas entendendo e outras não, algumas pessoas trataram isso como uma coisa feia ou uma coisa pejorativa, sei lá o quê, e eu vejo como uma coisa íntima, eu era muito íntima, eu Uhum, sou muito uhum. íntima dele, eu falo, se eu falasse hoje eu falo menos, eu agradeço mais do que peço e falo. Mas antigamente eu falava todas as noites. Eu era aquela criancinha chata que falava tudo, pedia coisas como desde uma nota. Estou te falando, passarinho, pedi um passarinho. O passarinho não entrou na minha janela, aquela janela que eu ficava pedindo entrou ali, da mesma cor que eu tinha pedido, tudo. Até hoje isso na minha cabeça, não, hoje eu como adulto, eu não entendo como que isso aconteceu assim, quer dizer, entendo sim, mas não, tentando usar uma lógica que não seja a minha fé, a minha vontade, e que o cara realmente quis me dar, entendeu? Tirando isso, eu fico tentando entender como que entrou um passarinho por aquela janela em Bento Ribeiro, primeiro andar e o passarinho tudo de canudinho, depois abriu a corzinha que eu queria, como? Entendeu? É muita doideira, assim, mas realmente... E agora o que eu tenho pedido para Deus, para o cara lá de cima, só que a minha filha seja muito feliz, que tenha muita saúde. A última vez que eu bati um papo com ele, eu pedi que ele me desse para minha filha alguém que amasse de verdade, que fosse uma pessoa muito família, que não se bebesse, não se drogasse. Veio esse menino que não bebe, não fuma, é um anjo, faltando só as asinhas mesmo, mais uma vez. Obrigada, cara, valeu, foi bom. Foi ótimo, valeu, perfeito. Então, realmente, ele me ouve muito e me atende sempre. Mas isso é intimidade, e cá entre nós, Deus é o cara mesmo, né? Ele é o cara. Ele que Quando, é o quando, cara, quando né? O resto é tudo. ele é Ele o é o cara. cara. Jesus nos ensinou a chamá-lo de paizinho. E para a época foi um escândalo, porque havia um temor tão grande de pronunciar o nome Deus, que os escribas, né, quando iam copiar lá os textos sagrados, quando chegava no nome Deus, eles paravam, tomavam 7 banhos, voltavam, escreviam o nome Deus com uma tinta diferente, tomavam mais 7 banhos para continuar o texto. Jesus chega e Por quê? diz: pois é, era uma reverência, um temor, uma coisa
que sinceramente é um peso. Aí Jesus chega na maior leveza e diz, pai, paizinho, que o termo em aramaico, aba, é diminutivo, é como os baianos falam, né? É pai, né? Painho. É painho, não É, é nem papai, não é painho. papai, é painho. Exato. Então, quando você o chama o cara lá de cima, a conotação é de intimidade, sabe? É de carinho, não é de irreverência, como algumas pessoas. Eu conheço gente que, quando vai falar com Deus, imposta a voz, sabe? Tem que fazer toda aquela coisa, oh, amantíssimo Deus, oh, eu imagino um Deus lá de cima, putz, fala, o que você quer? Vamos lá, fala rápido que eu não tenho tempo. Para mim, ele tem todo o tempo do mundo. Eu falo brincando assim para as pessoas que, se Deus tivesse uma carteira, né, que meu pai tinha na época, eu me lembro que ele, na carteira dele, tinha foto dos 5 filhos, né? E ele tinha um chaveiro que tinha um pneuzinho, que era do lado o meu irmão mais novo, e eu do outro lado, que eram os 2 últimos filhos. Então ele não botou os 5, o pneu só podia entrar os 2. Eu ficava vendo aquele pneuzinho e falava assim, se Deus tem um pneuzinho, eu tô ali. Se Deus tem uma carteira, eu tô um dos filhos dele ali na carteira, porque não é possível, cara, como ele... Olha, Hermes, vou te falar, Deus me ama e muito. Minha mãe é a maior prova disso, minha filha é a maior prova disso, a minha vida, o meu trabalho. Trabalhei e trabalho com criança. Sabe o que é isso? É trabalhar com os anjos. Entendeu? A criança que chega para mim e fala assim, ó, meu filho não falou nem pai nem mãe, falou Xuxa, falou Tuta, falou tia Chuchu, falou Chu, falou Fufa, mas falou meu nome, entendeu? É anjo. Eu trabalhei com anjo, cara. A melhor coisa do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Entendeu? Meu trabalho, minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, tudo que eu recebo. E ainda tem gente que diz que eu tenho impacto com o cara lá de baixo, mas Oh, é meu dar muita Deus! força pro cara lá de baixo, que tudo só pode vir lá de cima mesmo. Tem que só agradecer o cara lá de cima, porque tudo que eu tenho só vem de lá mesmo, sabe? Mesmo, não tem como vir de outro lado. Não tem. Ô, Xuxa, me conta como é que surgiu esse seu amor pelos bichos, a ponto de você agora lançar um livro, né? Esse seu novo livro, se você puder falar um pouquinho sobre... Ah, tá aí, ó. Agora minha Olha esposa isso. chora, minha esposa é apaixonada por ela, pela Doralice. Então, na realidade, eu sempre fui apaixonada por bicho, minha vida toda. Eu sempre quis ser veterinária, eu sempre fui apaixonada por bicho. E eu descobri o veganismo tem pouco tempo. E foi através de um documentário chamado Terráqueos, que ele fala que terráqueos é todo mundo que nasceu na Terra, né? Então, mas nós nos consideramos melhores do que muitos terráqueos, a ponto de matar, a ponto de escravizá-los, a ponto de torturá-los, a ponto de comer sem ter essa necessidade. Então, depois que eu vi o terráqueos, eu resolvi ser vegana. Mas antes disso, eu só demonstrava muito amor e carinho, mas não tinha um entendimento, né? Tipo assim, amo quem faz au-au e miau e piu-piu, mas comia peixinho, né? Porque eu sempre fui... A carne nunca... Eu parei de comer carne com 13 anos de idade, parei de comer ovo com 15 anos, eu parei de comer frango com 25 ou 26 anos, eu parei de comer peixe só agora, né? Ou seja... Então, tem muito pouco tempo que eu virei vegana. E eu tinha essa história da vaquinha Mimi, que ela realmente existiu. E eu a conheci, ela não tinha mãe, começou a me seguir como se fosse a mãe dela, eu dava de mamar e tudo. Quando eu vendi a fazenda, eu vendi com ela dentro. E eu liguei para saber como é que estava a Mimi e me falaram que ela já tinha morrido. Tinha uma semana que ela já tinha morrido, virado comida para as pessoas. Isso, fiquei muito mal, fiquei muito, muito mal. E aí, agora na pandemia, eu resolvi escrever e coloquei isso para fora, porque eu achava que, se eu falasse com a criança, quem sabe a criança não iria entender mais do que um adulto, porque os costumes, a coisa cultural, os costumes que a gente tem, de que é necessário você
No Natal você fala sobre vida, celebra a vida e tudo, e tem um bicho morto em cima da mesa, né? Seja ele... sempre fazem isso. A gente, vamos fazer um aniversário, vamos fazer um churrasco. Você brinda o teu aniversário, tua vida com uma morte também ali. Então, é bem, para mim, eu agora, com tudo isso que eu estou convivendo e vivendo, e estou aprendendo, estou vendo muitos documentários, estou aprendendo muito, já li alguns livros sobre, estou conhecendo pessoas que me abrem o caminho para eu ver essa coisa não só do veganismo, mas realmente como sofrem os animais para estarem no prato da gente, sabe? Não é uma coisa fácil e tá ali. Então, e eu também vejo como as pessoas sofrem para ouvir isso. Quando as pessoas ouvem e falam, mas não fui eu que matei, ou então, mas mesmo assim eu gosto. Tem gente que fala, tá, eu vou diminuir. O importante, eu acho, que é você se informar, saber de onde vem. Se você vai deixar de comer ou não depois de você se informar, é uma coisa. O importante é você saber o quanto faz mal. Isso também é muito importante, né? Para ver se você tem alguma doença, alguma coisa, de repente você tem que realmente cuidar da tua vida. E se você realmente diz que gosta de bicho, como eu dizia, eu não podia amar uns e comer outros. Não casava com o que eu estava dizendo, sabe? Mas foi para mim, no meu caso, foi ignorância mesmo. Eu não sabia que a proteína animal era vegetal e depois se entrava no corpinho do bicho e virava animal e você se alimentava ali. Então, depois que eu descobri isso, para mim agora está sendo muito mais fácil eu viver e conviver com o veganismo que eu amo, mas eu ainda vejo as pessoas ainda batendo em teclas que eu não é que eu não gosto de responder, eu acho que eu não tô ainda apta a responder, sabe? Eu fico um pouco assim... sem entender muito, sabe? Por que as pessoas não querem saber, sabe? Por que as pessoas não querem se informar? Eu queria muito que as pessoas só se informassem. Depois de saber tudo isso, falasse, mas realmente eu quero continuar, beleza. Diminuir já seria muito bom. Quantas mimis iriam ser salvas se as pessoas já diminuíssem? Não comessem, sei lá, uma segunda-feira, ou sábado, domingo, ou não comessem 2 dias da semana, sei lá. Já diminuiria muito. Se as pessoas quisessem, obviamente, cada vez se desafiar e diminuir cada vez mais, eu acho que o mundo inteiro iria agradecer, porque a gente fala muito sabe, proteção da natureza, o que a gente vai fazer para ajudar o planeta. Diminuindo a carne já vai ajudar, você já vai fazer o teu individual, você já vai ajudar muito, muito, muito. Mas é muito difícil falar sobre esse assunto, porque as pessoas não querem ver nem ouvir e se sentem mal, porque elas se veem numa posição tipo, mas eu vou comer o quê? E veganismo é só para rico. E não é, né? Feijão, arroz e batata frita é vegano, né? Saladinha, legumes ali, já é vegano, é só tirar o que é mais caro, que é o bicho, é o que está mais doente, cheio de toxinas, cheio de antibióticos, cheio de coisas ruins. E fora o sofrimento desses bichos até chegar no nosso prato. Isso para mim é que me dói muito. No meu caso, para mim me dói, eu não sei para as pessoas, né? Muito legal essa sua luta, muito legal. Xuxa, eu te considero uma pessoa à frente do seu tempo. Eu creio Obrigada, que Ernest. falta um pouquinho para a turma adquirir essa consciência que você já adquiriu. E isso é muito importante, você ser esse instrumento que conscientiza as pessoas acerca dessa responsabilidade que nós temos com o planeta, com os bichos, que afinal de contas compartilham conosco o mesmo ambiente. Quer dizer, não dá para tratá-los como seres de menos Coisas. importância do que nós, como coisas. Porque não são. Quando você mostrou aí a Doralice, a minha esposa aqui começou a chorar, porque nós tínhamos uma cadelinha muito parecida com a Oh, Doralice meu Deus. e que faleceu há uns poucos meses atrás e ainda dói. Ainda dói. Então, os bichos estão aí para serem amados. Amados, são criação de Deus tanto quanto nós. E quando eu vejo alguém dizer que bicho não tem consciência, que bicho não tem sentimento, me bate revolta, porque eles têm sentimento. Eles têm Nossa, consciência. tem. Eu tenho uma cadelinha aqui, a Loren, fizemos até um Instagram para ela essa semana. Quando eu vou chegando, na garagem, ela já está aqui no apartamento pulando. Ela já sabe que eu estou chegando. Como é que não tem sentimento? Talvez tenha mais sentimento do que muitos humanos, não é não?
Talvez não, eu tenho certeza que tem. São pessoas de pelo, de escama e de pena que são melhores do que muita gente aí de coração frio, sabe? Eu fico muito Aqui, chateada com tudo isso. a Loren aqui, ó. Nossa, que coisa mais linda, gente. É um tchau-tchau. Que coisa linda. Só Ô, que ela é Hermes, muito pesada. me diga uma coisa, quando é que eu vou te conhecer pessoalmente? Ô, Xuxa, a hora que você quiser, vai ser um prazer Me fala a tua muito história grande. de Bento Ribeiro, que você falou, eu preciso te falar, que a gente veio, me conta um pouco sobre isso. Você é do meus Ah, eu, pedaços lá também? sim, sim, eu estudei no mesmo colégio, né, que a Xuxa estudou, que foi o Colégio Itu, em Bento Ribeiro. Tivemos alguns professores em comum. Quando eu cheguei no Itu foi em 87. E eles ainda falavam, ainda não, falavam muito da Xuxa. Você deixou uma marca ali, Xuxa, no coração dos professores, dos alunos, do dono do colégio. Todo mundo tinha orgulho de dizer, ó, Xuxa estudou aqui. Que bacana. Foi muito legal. Agora, deixa eu só aproveitar, Xuxa, para te contar que nem sempre eu pensei como penso hoje, nem sempre eu fui como sou hoje. Eu passei por um processo assim longo, né? A minha formação em psicologia me ajudou muito, sem dúvida. A minha espiritualidade ajudou muito, mas uma das coisas que me ajudaram muito a mudar meu pensamento foi uma filha especial que eu tenho, chamada Rayane, que foi desenganada pelos médicos. Hoje a Rayane tem 30 anos, ela não andava, não falava. Os médicos diziam que não havia como reverter o quadro dela por causa de uma lesão cerebral. E eu questionei muito a Deus, sabe? Por que Deus me deu uma filha com necessidades especiais, né? Eu achava que aquilo não era justo. Até que um dia, no momento de oração, a sós, eu senti aquela voz falando no meu interior, dizendo que o que ele fazia na vida do ser humano não era por méritos. Que a gente fica pensando que Deus ele trabalha com um livro caixa, sabe? De entrada e saída, que tudo é na base do toma lá, dá cá, e que infelizmente muitas igrejas pregam isso hoje. E eu questionava, eu dizia, poxa Senhor, eu estou dedicando minha vida toda para Ti, e o Senhor me dá esse presente grego. Era assim que eu pensava, para você ver como era a minha cabeça. Não é justo. E naquele dia Deus falou no meu coração, não é por méritos, é pela graça. Eu não entendi esse conceito. O que é graça? Graça é um favor imerecido. E poucos dias depois dessa experiência, minha filha estava completando 6 anos sem nunca ter andado. E num culto, como outro qualquer, era até o momento em que nós estávamos recolhendo as contribuições, minha filha levantou, sem ninguém mandar, saiu do lugarzinho que ela estava, foi andando até lá na frente, deu um sorriso para mim, meia volta e voltou para o lugar. Xuxa, aquilo me impactou de tal maneira, sabe, que mudou minha vida. Nunca mais eu pude pregar como eu pregava, sabe? Nunca mais eu pude olhar para uma pessoa deficiente com o mesmo olhar. E a partir dessa compreensão, eu comecei a olhar para outros grupos, como os LGBTQIA+, como os quilombolas, os indígenas, os refugiados, os imigrantes. Então, graças a este presente maravilhoso, esse anjo que Deus colocou na minha vida, eu tenho outros 2 filhos, uma é psicóloga, está inclusive em viagem aos Estados Unidos agora, o outro é publicitário, Juan e Evelyn, são maravilhosos, mas a Rayane foi a porta, sabe, para que Deus removesse as vendas dos meus olhos e me humanizasse, sabe, me fizesse livrar daquele fundamentalismo religioso cego, sabe, e me fizesse olhar com mais carinho o meu próximo. Eu tinha que te contar isso. Que lindo. Obrigada por ser dividido, não comigo, mas com todo mundo aqui, né? Obrigada. É, eu sou muito suspeita para dizer sobre o que eu acho das pessoas e das crianças que vêm com essa missão, sabe? Eu acho que realmente elas não vêm só para mudar a sua cabeça, elas vêm para mudar o mundo, quem está em volta delas, sabe? Isso. E
eu tenho essa convicção que, seja qual for a deficiência de alguém que esteja ouvindo agora a gente, vendo a gente, elas têm que ter certeza que elas vieram, não é para mudar sua mãe, o pai, e isso é claro. Eu acho que só que as pessoas esquecem um pouco depois que desce dessa missão que elas têm, sabe? A gente tem muito que aprender, a gente tem muito que aprender com eles, muito. Eu conheço várias crianças com síndrome de Down que a única coisa que elas querem é amar, sabe, as outras. E vejo algumas pessoas chamando de mongol, de retardada, de... Nossa, eu fico assim, realmente acho que o ser humano é um bicho que realmente não deu certo, sabe? Eu não concordo, não aceito e sempre eu falo sempre para as pessoas, se eu pudesse usar meu nome... Agora eu vou dizer uma coisa, que vai parecer tão piegas, mas antes de eu dormir, eu agradeço e falo assim, Deus, só me mostra o caminho para eu poder ajudar as pessoas. E quando eu falo ajudar as pessoas, eu consigo imaginar essas pessoas que não têm voz, que não têm como se defender, que não tem como ser ouvida, e eu gostaria de ser, entendeu? Então, eu acho que isso que você está falando, essa história que você está dividindo, tu está fazendo com que eu possa dizer obrigada e tomara que eu possa ajudar a muitos, sabe, que estão no mesmo, que são do mesmo mundinho da sua filha, sabe, que tem essa missão tão grande. E eu, quando eu estou perto deles, eu agradeço tanto, porque eu fico uma pessoa tão melhor, sabe, eu me sinto tão melhor, a minha energia muda, o meu astral muda. Eu só agradeço realmente as poucas oportunidades, e que parecem muitas para as pessoas, que eu tive de ficar do lado dessas pessoas que são tão especiais e com essa missão tão linda. Que bom que Deus te escolheu, que bom que você pôde dividir com a gente. Obrigada, tá, Hermes? E Obrigada do obrigado a coração. oportunidade de dividir isso com você, Xuxa. Obrigada. E deixa eu também te agradecer pelo livro que você me enviou, o anterior a esse que você acabou de lançar. Também estou ansioso para adquirir. E aproveitar e dizer que eu vou lhe enviar também aquele livro meu sobre homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. Por Quero muito te favor, enviar por esse favor. livro. E está só no Amazon, você me falou que só baixa Está no no Amazon. Amazon. Sim, Isso, sim. você me disse isso. Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. De todos os meus livros, hoje é o livro mais vendido, porque há uma demanda muito grande. Onde eu explico, através da Bíblia, que homossexualidade não é pecado. A diversidade é parte da criação de Deus. Ninguém Ah, é óbvio. nasceu homossexual como castigo. Pelo contrário, eu acredito que a existência do homossexual, da transexual, de todas as letrinhas do LGBTQIA+, é Deus nos desafiando a amar. É Deus nos desafiando a romper com a nossa hipocrisia e acolher o diferente com amor. Amém. Ô Xuxa, eu tô Acredito. com medo do Instagram derrubar a nossa live, que já completou 1 hora. Um beijo bem carinhoso para você, Hermes. Dá um beijo na sua esposa. Peraí, vem cá, Doralice, dá oi para ela aqui. Ó. Ah, ó, Jennifer tá falando a Doralice aqui para você, ó. Ela tá vendo aqui. É que tá frio aqui, minha mãe tá aqui fora, Ah, tô meu toda Deus. tapada. Aqui, vem cá, Loren. A Loren tá aqui, Loren. A coleguinha ali. Um beijo, então, Xuxa, obrigada pelo teu... obrigado. Dá um Agora falta beijão a no gente se ver, Juno, né? na Sasha. Tá. Sim. Obrigada. Agora falta a gente só se ver, tá bom? Eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram todas as mensagens para mim. Olha, muito obrigada. E que bom que as pessoas... Nossa, olha, todo mundo botando salve, lindos demais. Olha que legal. Olha que coisa mais bonita. Todo mundo mandando um beijo, olha, pra gente. Legal. Obrigadão, Legal, gente. gente. Obrigada, Obrigado. obrigada. Um Obrigado. super Quem beijo para puder, nos segue você. lá no Instagram. E é um beijo super grande para todo mundo. É bom que salva aí, tá? Porque eu quero ler depois tudo aí. Se tiver alguma pergunta, Vou alguma coisa, eu salvar. quero poder responder, tá bom? Um Tô beijo, gente. salvando. Obrigada pelo carinho de vocês, Hermes. Obrigada. Um beijo bem carinhoso, tá? Beijão, Xuxa. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente.